Uma simpática vovó que na década de 1980 enganou até a polícia. Dorothea Puente era conhecida como uma pessoa generosa que ajudava pessoas que não tinham quem cuidasse delas ou que não tinham aonde morar. Olá, eu sou a Marciele, seja bem-vindo novamente ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, assim você sinaliza para o YouTube que você quer receber os próximos vídeos e ainda ajuda no crescimento do canal. A Dorothea Puente nasceu em 9 de janeiro de 1929. Sua infância não foi fácil. Ela se casou pela primeira vez aos 16 anos. O que poucos sabiam era sobre o seu grande histórico de crimes. Ela foi presa várias vezes por furtos e por cheques falsificados. Mas, na cidade de Sacramento, na Califórnia, ela era uma pessoa bastante conhecida e tinha muitos contatos influentes, principalmente porque ela fazia muitas doações a políticos. A Dorothea conseguiu fazer uma fachada muito bem elaborada. Ela mentia inclusive sobre a sua idade. Ela se passava por uma mulher mais velha. Tudo isso com o objetivo de se passar por uma pessoa inofensiva e que jamais poderia cometer um crime. Dorothea sempre foi uma golpista. Ela tinha o hábito de dopar homens em encontros e roubar os seus pertences. Ela também aplicava golpes em idosos. Ela se passava por uma médica. Ela ia até as casas de repouso, onde ela dopava os idosos e roubava todos os seus pertences. A Dorothea foi presa por esses crimes e o seu nome apareceu em vários jornais. Foi aí que os filhos de Ruth Monroe, ouvindo essa história, começaram a desconfiar que Dorothea poderia ter tirado a vida de Ruth. As duas eram amigas e logo se tornaram sócias em um restaurante. A Dorothea tinha conhecimento que a Ruth tinha um dinheiro guardado e ela sempre dizia que o restaurante estava precisando de dinheiro e a Ruth sempre dava o dinheiro para a Dorothea. Até que um dia esse dinheiro acabou e o restaurante veio a fechar. E a Ruth ficou em uma situação financeira complicada. Sem dinheiro, a Ruth passou a morar na casa da sua então amiga Dorothea. Os filhos de Ruth sempre iam visitá-la e sempre a encontravam bebendo algo que era estranho, já que a Ruth não bebia. Quando os filhos a questionavam, ela sempre respondia que era uma bebida especial que a sua amiga Dorothea fazia. De repente, a Ruth ficou doente e veio a falecer. Quando os filhos da Ruth vieram até a casa da Dorothea para buscar os seus pertences, não encontraram nada. A Dorothea falou que todas as joias, todos os bens de valor, a Ruth tinha deixado para ela como herança. O laudo médico da Ruth apontou que em seu corpo tinham várias substâncias, e assim que os filhos viram a Dorothea na TV, ligaram uma coisa a outra. Eles lembraram imediatamente da tal bebida que a Dorothea servia a Ruth. Então eles ligaram para a polícia. Então eles fizeram uma denúncia contra a Dorothea. Com toda essa atenção, Dorothea decide mudar a forma de agir. Em 1985, ela abre a sua casa para abrigar pessoas que recebiam auxílio do governo, geralmente sem tetos e pessoas com alguma deficiência. Mas todas essas pessoas tinham uma coisa em comum. Nenhuma delas tinha alguém que se importasse com elas, alguém que cuidasse delas. Então, Dorothea, com toda a sua bondade, ajudava essas pessoas. Então, ela ficava livre para receber o dinheiro dessas pessoas sem que ninguém se preocupasse. Ela só voltou a chamar a atenção somente em 1988, após o desaparecimento de um de seus inquilinos, o Bert Montoya. Ele nasceu na Costa Rica e veio para os Estados Unidos aos 16 anos e nessa época foi diagnosticado como esquizofrênico. Mas ao contrário das outras pessoas que moravam na casa da Dorothea, o Bert tinha uma pessoa que o ajudava. A Judy, ela fazia parte de um grupo chamado Voluntário das Américas, que ajudava pessoas com problemas mentais que estavam em condição de rua. Ela havia conhecido Bert Montoya morando em uma clínica de reabilitação e, pelo que eu entendi, ele não tinha vício, mas ele foi recebido ali por pessoas que gostavam dele. A Judy então pergunta para o Bert se ele gostaria de um lugar só para ele e ele responde que sim. Após muitas pesquisas, ela chega
a uma casa muito bem recomendada. Aí essa casa era a casa da Doroteia. A Judy sempre liga com frequência para falar com o Burt, até que um dia ela recebe a informação que o Burt está viajando. A Doroteia ficou semanas enrolando, falando que o Burt estava viajando e não sabia quando ele ia voltar. Até que um dia a Doroteia fala que ele está viajando para visitar os irmãos. Mas era estranho que o Burt teria, depois de tantos anos, ido visitar os seus irmãos. A Judy liga com frequência. Um dia a Judy conversou com um dos inquilinos que falou para ela que o Burt não estava viajando. E então ela denuncia à polícia o seu desaparecimento. A polícia chega na casa da Doroteia e ela mantém a história que ele está apenas viajando. Ela se mantém calma conversando com os policiais, já que ela imaginava que eles estavam ali porque ela estava violando a sua condicional, já que, como ela estava em condicional, ela não poderia abrir uma casa de abrigo. Os inquilinos também foram ouvidos pela polícia e confirmaram a história dela. Mas um dos inquilinos entregou um bilhete escondido. O John Sharp entregou um bilhete dizendo que ela quer que eu minta para você. E os policiais então pedem uma autorização para entrar na casa para investigar e eles encontram remédios espalhados por toda a casa. Então, quando eles pedem para olhar o quintal, ela permite, e assim que eles veem marcas que o quintal foi remexido, não demora muito para que eles encontrem o primeiro corpo. E este corpo não era do Burt. Durante a escavação, a Doroteia fugiu. Ela pediu permissão para ir se encontrar com o sobrinho e tomar um café. Como até então ela não estava presa, a polícia deixou que ela saísse tranquilamente. Ao perceberem que na verdade a Doroteia havia fugido, iniciou-se uma caçada e ela foi presa em Los Angeles após ter sido reconhecida. Ao todo foram encontrados 7 corpos no quintal da Doroteia, incluindo o do Burt. Com seu rosto estampado novamente em todos os jornais, ela foi reconhecida por uma outra família. Então foi descoberto que a Doroteia havia se casado e o seu marido também estava desaparecido. A Doroteia foi condenada à prisão perpétua por 3 crimes, mas a polícia acredita que ela esteja envolvida no assassinato de 16 pessoas. Ela faleceu em 2011 aos 62 anos. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E antes que eu me esqueça, a história da Doroteia está disponível na Netflix em um documentário chamado Moradores Indesejados, que aliás tem histórias bastante tensas. Assistam e tenham cuidado com quem você divide a sua casa. Este foi o vídeo de hoje e a gente se vê na próxima semana. Até mais.